Se liga que hoje é dia de ficção científica, de mistério, de ação. Hoje é dia de recursão e teremos challenge também lá no @Rogodolite, inspirado aqui, essa make inspirada nessa história. Partiu? Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it all. Hey, borogodeiros! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma resenha e a gente vai conversar hoje sobre Recursão, do autor Blake Crouch. Ele que também é autor de Matéria Escura e ele ama uma ficção científica, então a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa história very crazy que ele bolou aqui. Aqui a gente vai ter uma série de referências de outros filmes, como Minority Report e Matrix, mas assim, ele tem a sua própria característica, ele tem a sua originalidade e muita criatividade também. Mas aí você tá se perguntando, assim como eu me perguntei, o que significa recursão? De acordo com o Wikipedia, a explicação para recursão ou recursividade é a seguinte: é um termo usado de maneira mais geral para descrever o processo de repetição de um objeto de um jeito similar ao que já fora mostrado. Então tem muito a ver com o que os personagens passam, porque eles vão viver de novo a sua história de forma similar, tá? Tá bom, explicação dada para vocês sobre o título do livro, que tem muito a ver com a história. Vamos lá falar um pouquinho mais. Bom, mas vamos à história em si. Basicamente a gente tem dois personagens aqui, então a gente tem a alternância da vida deles, da voz deles em cada trecho, tá? Então tem uma barrinha que divide cada história e também tem uma linha temporal definida de acordo com isso. Então a gente tem, por exemplo, aqui nesse tracinho a Helena e a gente tem a data mais ou menos que esse momento que ela tá relatando tá se passando. E aí em outro momento a gente tem o Barry falando também com essa barrinha aqui e outra linha temporal. Mas tem um motivo para existir linha temporal, existir datas precisas nesse livro, porque tudo faz muito sentido no andar da carruagem. Pensando então em recursão, pensando em repetições do tempo, repetições de equações, repetições de situações, a gente tá falando muito de memórias aqui, e são as memórias que trarão, tipo, o apocalipse do mundo se não for interrompida a criação de uma certa ferramenta. Mas esses dois, teoricamente, esses dois personagens não têm absolutamente nada em comum. Então a gente tem o Barry, que é um cara que trabalha na polícia, ele perdeu a sua filha há 11 anos atrás, ele é divorciado, ele vive numa monotonia, assim, e numa tristeza ainda muito grande, porque a perda de uma filha é algo que traumatiza qualquer um, e ele ainda tá lidando com isso, assim como a sua ex-mulher, a Júlia. E do outro lado a gente tem a Helena, que é uma cientista que tá passando por um momento de muita angústia, porque a mãe dela foi diagnosticada com Alzheimer, e ela, como trabalha com essas questões de memória e tal, de lembranças nas suas pesquisas, ela tá tentando bolar uma estratégia, uma maneira de fazer com que a mãe não perca as suas memórias, não perca os seus registros aí, toda a sua história. E aí que entra uma pessoa na vida da Helena, que é o Slade. Ele é um cara que inicialmente parece ter uma proposta legal, ele parece ser engajado, envolvido com a ciência e quer algo produtivo, incrível e inovador, mas ela vai entendendo que ele tem interesses não muito positivos com relação ao trabalho dela, um trabalho que foi ela que criou e ele investiu dinheiro, uma quantia elevadíssima, para que isso se tornasse, assim, algo que mudaria, revolucionaria o mundo. Então ela se muda para uma plataforma que parece uma plataforma de petróleo, mas foi adaptada para ser tipo um polo de pesquisa, e é ali que ela vai desenvolver uma cadeira que tem a capacidade de fazer com que as pessoas voltem ao passado e reconstruam as suas histórias. É um pouco confuso isso, tem muitas explicações técnicas, mas basicamente a pessoa pode ter uma nova chance, uma chance de fazer algo diferente. Só que isso, né, tem uma consequência. Toda ação tem uma consequência, né? O fato de você mudar o passado de causa um efeito cascata em outras pessoas próximas. Por isso que é meio que replicações, assim, são repetições de situações iguaizinhas, mas que no final você pode mudar e causa uma repercussão geral. E voltando pro Barry, ele, como policial, ele acaba presenciando um suicídio. E essa pessoa que morre vai acabar aproximando ele de um outro personagem, de uma outra figura que torna ele uma peça central nessa linha do tempo, nessa linha de memórias. E é neste ponto então que ele vai se conectar, que a história da Helena e do Barry se cruza. Eu não vou falar exatamente como, porque, quando e onde, porque seria mancada, mas é bem legal, é bem futurista, assim, bem conexão passado, presente, pau. Depois que eles se conectam, depois que eles
tem um momento juntos ali, a Ellen e o Barry, eles vão ter que tentar mudar essa história que foi construída há anos e anos atrás e tá se repetindo e vai e volta, porque isso pode ser o desfecho, pode ser a causa do fim do mundo, do fim dos tempos. As pessoas não estão necessariamente preparadas para terem memórias do seu passado, porque essas memórias podem ser de morte, ou podem ser tipo de uma doença muito severa, então isso acaba mexendo, transtornando com a psique das pessoas, dos outros personagens. Tanto que eles chamam isso aqui de SFM, que é a síndrome da falsa memória. Você sente que você viveu uma história passada, mas você sente que você também faz parte dessa. Na verdade, você tá em duas linhas temporais ao mesmo tempo. E isso causa um transtorno tão grande na cabeça que tem muitos que não resistem. Mas enfim, não vou dar mais detalhes, só tipo leiam, porque caraca, eu fiquei assim chocada, devorei a história. 5 estrelas mais do que merecidas pra essa história, sério, merecia até mais, porque gente, é muita genialidade em um pacote só. Essa edição está um desbunde, Intrínseca arrasou, tá? Tem esse 8, que é esse infinito na verdade, e dentro dele tem todo esse labirinto que faz muito sentido com todo o enredo ali construído da obra. Então, gente, é um livro assim, se você gosta de ficção, se você gosta de ação, se você gosta de uma pegada de mistério, tem tudo isso aqui e um pouquinho mais. Mas olha só, alerta de desafio, alerta de challenge que eu fiz lá no meu Instagram, no @borogodolite, inspirado no livro, inspirado na capa, inspirado na loucura que é o que esses personagens vivenciam. E eu fiz então essa make bem elaborada, que eu amei. E vocês vão poder conferir esse challenge que vai sair lá no meu Instagram ainda hoje, junto com esse vídeo aqui que vocês estão assistindo agora. Então vai, me ajuda lá também, vem conferir esse challenge. Eu coloquei uma música que eu acho que combina bastante com a história, que eu acho que vocês conhecem, que é do Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing. E é isso, gente, é isso, tô muito animada, ficou muito louco o challenge, essa make também, eu amei. E detalhe, gente, se vocês gostarem do challenge lá no meu Instagram, compartilha também, me ajuda, sabe? É bem bom quando vocês me ajudam assim, compartilhando e curtindo e comentando e etc e tal. E a gente se vê muito em breve com mais um vídeo aqui no Borogodó. Beijo e tchau!